Continuamos o dia todo nessa cobertura, você terá muitas informações durante a nossa programação. Tati, Camila. É isso, obrigada, gente. O Fala Brasil, a edição de sábado, termina agora. Você pode rever toda a edição do Play Plus. Um bom dia para você. Obrigada, Camila. Obrigada, Zuca, por esse plantão especial. Obrigada a você de casa. Mais notícias, então, ao vivo no Balanço Geral, que começa à 13h. Anota aí, tá bom? Fique agora com um ótimo dia, um ótimo final de semana para você. E com alerta, fique em casa. É isso. Obrigada. Olá, muito boa tarde. Hoje é sábado, dia 21 de março, e nós estamos ao vivo com a edição especial do Ceará no Ar aqui na tela da TV Cidade. É o jornalismo da TV Cidade com a cobertura da pandemia do novo coronavírus aqui no estado. Vamos trazer também como estão os cearenses ao redor do mundo. Além de trazer todas as últimas notícias da disseminação da Covid-19 no estado, o nosso objetivo com essa edição especial do Ceará no Ar é informar, é prestar serviço para você que está em casa. Nós seguiremos ao vivo até as 14h e você pode participar enviando as suas perguntas para o nosso WhatsApp. Você já sabe o número, é o 981888811. Você coloca o seu nome, o seu bairro e a sua pergunta. Você vai esclarecer aqui suas dúvidas sobre a doença, também sobre o mercado de trabalho, que é muito importante nesse momento. Afinal, o governador decretou o fechamento do comércio e também de outros estabelecimentos. Mas então, como é que ficam os salários? Como as pessoas vão se sustentar nessa quarentena? Fique em casa, ligado aqui no Ceará no Ar Especial. E a gente começa a edição de hoje do Ceará no Ar com imagens ao vivo do nosso drone, mostrando como é que estão as ruas em Fortaleza. Você observa aí imagens ao vivo daqui da capital, mostrando aí ruas vazias nesse momento aqui na capital, as pessoas procurando obedecer o máximo possível esse período de quarentena. Então, realmente, muito pouco carro rodando realmente pelas avenidas da cidade. É o que deve ser feito, é o que precisa ser feito nesse momento em que todos estão em estado de alerta. Então você acompanha aí 12h01, capital cearense parada nesse sábado totalmente atípico na nossa capital, com essas imagens aí realmente das vias paradas. Ainda tem alguns carros circulando, a gente espera que realmente sejam pessoas que precisam realmente sair de casa na manhã desse sábado. Quem não precisa, se não é estritamente necessário, a recomendação você já sabe, fica em casa. Agora, vocês vão entender, né, por que dessa recomendação, por que as pessoas precisam ficar em casa, por que é tão importante que nesse momento cada um cuide de si. A gente vai acompanhar aqui no nosso telão como é que estão os números do coronavírus aqui no nosso estado. Você vai ver aqui, olha só, Fortaleza teve um salto, né? O estado do Ceará, nas últimas horas, teve um salto na quantidade de casos. No momento, são 68 casos confirmados aqui no estado do Ceará. Só em Fortaleza, são 63 casos. Os outros casos estão distribuídos aqui no mapa, ó, bem distantes um do outro. A gente tem um caso em Juazeiro do Norte, um caso em Aquiraz, aqui bem pertinho da região metropolitana de Fortaleza, e também um caso em Fortim, no litoral leste. Além disso, né, a gente tem um caso que é de São Paulo, uma pessoa que veio de São Paulo, aqui para o estado do Ceará, mas está no interior do estado. É um paciente que entra, então, para a nossa contagem dos casos de coronavírus aqui no estado do Ceará. Agora, para vocês poderem entender melhor como é que está a evolução dessa doença, a gente fala muito sobre curva de evolução da doença, o momento em que essa curva ela começa a se tornar vertical, em que esses casos começam a crescer de maneira preocupante, e aí reforça-se a necessidade de que as pessoas permaneçam em casa, se isolem e obedeçam esse período de quarentena. Nesse gráfico que vai aparecer no nosso telão agora, você vai poder entender como os casos têm evoluído aqui no estado do Ceará. Isso começando desde domingo da semana passada. Olha só, domingo, dia 15 de março, a gente tinha 3 casos aqui em Fortaleza. Na segunda, 9 casos. Todo mundo pensou, são poucos casos, 6 casos de um dia para o outro, realmente é pouca coisa. Se a gente permanecer assim, essa curva não vai ser tão acentuada, vai ser uma curva mais suave. E aí a gente veio 11, 20, 24, todo mundo ainda estava tranquilo. De repente, olha o que aconteceu. De quinta para sexta-feira, de 24 para 68 casos. E aí o que era uma subida suave, o que era uma ladeira, de repente se transformou em um grande abismo. Olha só a elevação de casos que a gente teve de quinta para sexta-feira, de 24 para
de 24 para 68 de um dia para o outro. Os números de hoje ainda não foram divulgados, devem ser divulgados no período da tarde, como a Secretaria de Saúde do Estado costuma fazer, mas a gente já acompanha aqui, ó. E a gente, se esse movimento aqui continuar, o cenário começa a se desenhar de forma bastante preocupante aqui no nosso estado. Adriana. E a gente continua falando sobre o último boletim do novo coronavírus no Ceará. Como nós acabamos de mostrar, Fortaleza concentra o maior número de casos da Covid-19. Por isso, a gente vai falar com o repórter Miguel Anderson Costa, que tem mais detalhes desse último boletim. Miguel, muito boa tarde. Em que bairros de Fortaleza estão concentrados esses casos?